Olhando ainda para o plano de saúde, Luís Filipe Barreira, os problemas dos médicos são muito semelhantes aos problemas dos enfermeiros e essa falta de atratividade do Serviço Nacional de Saúde é semelhante? Muito obrigado, boa noite e também cumprimentar os colegas deste painel. Eu acho que é um bocadinho ainda pior, porque se nós falamos aqui em algumas situações de faltar alguns milhares de médicos, nós temos um número muito concreto. Aliás, o último relatório que foi produzido a pedido do Ministério da Saúde e que foi tornado público em dezembro do ano passado, fala exatamente de uma falta de 14 mil enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos um número muito concreto. Os enfermeiros estão todos no privado? Não, eu diria que temos uma parte considerável no privado, obviamente porque as carreiras são mais atrativas, mas depois temos quase 60% do número de enfermeiros que formamos por ano pedem as declarações para emigrarem. Nós formamos perto de 3 mil enfermeiros por ano, enfermeiros licenciados, e formamos entre 1.500 a 1.700 enfermeiros especialistas. E, na verdade, nos últimos números que retiramos relativamente ao ano de 2023, 60% destes licenciados pediram para sair do país, porque têm, obviamente, do ponto de vista da remuneração, melhores condições da progressão na própria carreira no estrangeiro, têm políticas de recrutamento muito mais atrativas do que propriamente em Portugal. E, portanto, nós temos uma carência crónica de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Temos-o dito várias vezes, temos dito à Sra. Ministra e ao Governo, sabe perfeitamente desta situação. Hoje, os enfermeiros que estão no sistema estão completamente esgotados e nós não podemos estar a pedir mais com o número de recursos humanos que temos neste momento no Serviço Nacional de Saúde. Não temos um problema de formação, mas temos um problema de contratação e de vínculos precários que hoje temos no Serviço Nacional de Saúde, porque só conseguimos oferecer aos enfermeiros portugueses, que são aqueles que são mais bem preparados, se calhar, do mundo, né? Só lhe conseguimos oferecer vínculos precários de 6 meses. E, portanto, isto não traz estabilidade nenhuma e leva a que eles saiam do país. É importante as medidas e os 5 eixos estratégicos que inclui este plano de emergência, mas de qualquer forma precisamos agora de operacionalizar, certo? E, portanto, cada uma destas linhas terá necessariamente... E aí tem dúvidas, é isso? Eu não tenho dúvidas sobre o plano e sobre a ambição do plano. Eu tenho aqui algum receio relativamente à questão dos recursos humanos. Naturalmente que recebi com bastante agrado aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse relativamente ao despacho que hoje foi emitido, mas de qualquer forma parece-me que tem uma falha do ponto de vista da valorização dos recursos humanos. Eu acho que era possível ter acrescentado mais um eixo que pudesse valorizar os recursos humanos e, neste caso, concretamente os enfermeiros. E a Sra. Secretária de Estado sabe que, essencialmente, em 3 eixos. Por um lado, a questão da grelha salarial dos enfermeiros. Há mais de 10 anos que os enfermeiros não veem a sua grelha salarial alterada e, portanto, nós estamos na cauda dos países da Europa em termos de vencimento. Somos daqueles que somos mais mal pagos em termos de país. Depois a questão da própria carreira dos enfermeiros, que hoje não reflete o nível de diferenciação e as competências que os enfermeiros hoje podem colocar ao serviço da população. Podem fazer mais do que aquilo que fazem, podem substituir algumas tarefas médicas, por exemplo. Podem fazer muito mais do que aquilo que fazem, obviamente têm que ser valorizados por isso, não é? Porque, de facto, o número de enfermeiros que hoje temos no sistema não podemos estar a pedir mais. Mas, naturalmente, conseguimos e temos enfermeiros disponíveis para isso, para podermos recrutar mais enfermeiros e poder-lhe dar outras competências que eles podem ter, nomeadamente ao nível da própria gestão da doença crónica, quer nos hospitais, quer nos cuidados de saúde primários. Uma das linhas importantes do próprio plano é a questão da saúde materna e das maternidades. Nós, a Ordem, já fez um trabalho e que foi enviado em termos de proposta à própria criação dos centros de parto normal, que no fundo é o atendimento da gravidez de baixo risco, que pode ficar completamente dentro da autonomia dos enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica, mas repare um contrassenso que existe, enfim, que não se percebe muito bem de que é. Há uma diretiva europeia de 2005 que é transposta para a lei portuguesa em 2009, mas que depois nenhum governo teve ainda a coragem de poder regulamentar na sua totalidade, nomeadamente a própria lei diz que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica podem prescrever meios complementares de diagnóstico e terapêutica exatamente para este atendimento da gravidez de baixo risco. E, portanto, é uma das medidas que está no plano e esperamos, de facto, que ela seja operacionalizada na sua totalidade, porque é importante e, de facto, os enfermeiros têm este potencial de colocar
ao serviço do país as competências, neste caso, por exemplo, na gestão da doença crónica, que pode fazer o acompanhamento dessa doença crónica e poder libertar os profissionais médicos para as primeiras consultas, como já falámos por diversas vezes. Mas a verdade, nós precisamos mesmo também, de alguma forma, carinhar os profissionais e, neste caso, os enfermeiros, e precisamos, naturalmente, de os valorizar. E essa valorização tem que passar obrigatoriamente pela revisão da grelha salarial e pela própria carreira dos enfermeiros. Uma medida que devia estar neste plano de emergência, uma medida essencial para dinamizar o Serviço Nacional de Saúde. Eu diria que esta questão da valorização dos recursos humanos, conforme eu disse, era das medidas essenciais para estar no plano. De qualquer forma, eu penso que a questão da operacionalização, principalmente deste texto que falamos agora, da saúde de proximidade e familiar, acho que é importantíssima, e aqui os enfermeiros de família também têm um papel muitíssimo importante na própria reconfiguração das competências entre a própria equipa de saúde familiar. Conforme já tínhamos visto, há de facto competências que, no fundo, se repetem, quer no médico de família, quer no enfermeiro de família, e eu penso que era importante colocar-se estas questões em cima da mesa e podermos reconfigurar aquelas que são as competências das equipas de saúde familiar. Ordem dos Enfermeiros. Novos desafios. Novas respostas.